Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Seu Cliente Podcast, aquele local onde a gente fala de atendimento, experiência do cliente. E hoje uma pessoa muito especial que veio aqui, o Cristiano, que é dentista e CEO da Odontotop, que é a maior rede de hospitais odontológicos de todo o Brasil. Valeu pela presença, Cris, é um prazer ter você aqui comigo, viu? Bom dia a todos aí. O prazer é meu, né? Por estar aqui compartilhando, batendo um papo, né? Falando um pouquinho sobre a trajetória da Odontotop, né? Do Hospital do Dente. Tenho certeza que vai ser um momento bem especial para todos nós. Com certeza, vai sim. E começa comentando, né? Como que foi essa construção, né? De hoje ser a maior rede de hospitais odontológicos. E aí eu até ia comentar uma coisa, Cris. Eu estava conversando com alguns empresários ontem que me falaram o seguinte, ó. Até 50 unidades é o maior desafio. Depois você começa já a aprender e crescer ainda mais. Então, se puder até comentar um pouquinho desse início, né? Como que foram as primeiras unidades, seria algo muito bacana também. Vamos lá. Muita gente me pergunta, Bruno, Bom, Cristiano, vocês já nasceram, tinha o sonho, tinha o desejo, como é que foi tudo isso, né? Daí eu gosto de explicar desde o início, né? Como realmente começou e até falando um pouquinho do Cristiano, né? Para as pessoas estarem conhecendo. Eu sou filho de agricultor. Então, meus pais são lá do interior de Santa Catarina, no oeste catarinense, próximo a Chapecó, uma cidade de 5 mil habitantes. Então, sou nascido em Caibi, Santa Catarina. E o desejo dos meus pais, né, sempre foram me dar a oportunidade de eu poder estudar, né? Então, trabalharam muito, agricultura familiar, né? E quando eu tive a oportunidade de ir para a faculdade, né, eu fui para a faculdade e me formei em odontologia. Então, me formei em odontologia e aí a gente sai com aquela vontade de trabalhar. Basicamente, sempre tinha na minha cabeça o seguinte: eu preciso trabalhar, né? Preciso botar a mão na massa, fazer aquilo, fazer jus, né, a tudo que a minha família batalhou para que eu pudesse, né, estar lá e ter o meu diploma, né? Ser o primeiro da família a ter uma formação. Então, me formei e tive a oportunidade de começar a trabalhar junto com 2 colegas de profissão. Montamos, tinha um consultório, né, bem simples. Eu falo que o chão era de madeira mesmo, né, isso lá em 2012 para 2013. Então o chão era de madeira mesmo, uma casa alugada, e a gente montou lá, tinha um consultório, eram 2 cadeiras odontológicas, e ali a gente prestava o serviço de odontologia, né. O tempo passou, né, e 8 meses depois eu decidi, junto com 2 sócios, que eu montaria um consultório em Maravilha, Santa Catarina, que é a cidade sede da Odontotop hoje. Legal. Então, fui eu para lá, na época, novamente, não era clínica, era consultório. Montamos o consultório e também com 2 cadeiras usadas que nós compramos de outro dentista, não tinha condições de comprar na época. O legal é muito isso, né, Cris? Comentar para todo mundo que está ouvindo, né, que normalmente a gente começa com tudo emprestado, a gente leva coisa de casa, então tem demais isso, né? Tem uma foto que eu uso nas minhas palestras que eu falo assim: comece com o que tu tem na mão, não tem jeito. Exatamente. Vai, né? Até porque a minha própria faculdade, meu pai financiou ela, então assim, não tinha como ele ir lá e comprar mais uma cadeira odontológica para mim, né? Então, realmente, o desafio, enfim, né, devido a uma família mais humilde, isso me colocava em um local que eu precisava realmente trabalhar com o que eu tinha na mão. Sim. Né? Eu sempre falo o seguinte, Bruno: a gente nunca pode esquecer daquilo que é o mais importante, a entrega para o nosso cliente. E aqui vai um ponto fundamental. Mesmo lá no começo, quando a gente tinha as estruturas onde a gente utilizava cadeiras usadas de outros dentistas que estavam trocando e a gente comprava a um preço bem acessível, né? A estrutura não era uma estrutura tão bonita, né? Eu falo que não tinha ar-condicionado, não tinha computador, era a fichinha, né? A cadeira que o paciente sentava para esperar na sala de espera era uma cadeira de plástico mesmo. Mesmo assim, a gente nunca deixou de fazer um bom atendimento para o nosso paciente. Legal. Que é aquilo que a gente aprende na faculdade, que a gente faz o juramento lá e que realmente o que a gente tem que colocar em prática. Independente do que tu tem, dependendo da tua estrutura, é você que vai atender o cliente. Então, lá no começo, realmente a gente não tinha estrutura. E aí montamos essa operação em Maravilha. E quem trabalhava lá na unidade de Maravilha éramos eu, minha esposa e mais alguns dentistas que a gente começou
chamar para trabalhar ali, o meu sócio também, para trabalhar ali, porque começou a aumentar a demanda. E na época como consultório. Aí aqui tem um ponto que são alguns pontos que são grandes viradas de chave, né? Dentro do processo de construção da base da marca Odontotop. Naquele momento, lá em 2014, então aí 11 anos atrás, 11 né? anos. É pouco, mas é bastante. É muito tempo, nossa. A gente montou o consultório e aí a gente começou a chamar alguns colegas de trabalho para trabalhar com nós, né? Alguns colegas de faculdade. E aí a gente foi denunciado, né? Porque a gente tinha mais dentistas trabalhando no mesmo ambiente, então a gente não era um consultório, a gente era uma clínica. Sei lá, mais ou menos isso fez com que eu passasse a ter que abrir uma empresa. Então, até esse momento, eu não tinha um CNPJ. Né? O nosso mercado odontológico ele é muito informal ainda. Né? Nós falávamos agora em off, né, Bruno? O dentista ele sai da faculdade e ele não abre uma empresa de cara, Nem ele não um abre MEI, um né? MEI, ele nem pode abrir um MEI. Né? Ele tem que abrir uma empresa. E aí, é realmente um trabalho informal. Essa informalidade não te dá acesso a crédito, não te dá acesso a várias coisas, né? E olha só como é importante. Esse movimento de ser denunciado, de ter que abrir uma empresa, fez com que o Cristiano começasse a entender o que é ter uma empresa. Até porque eu vim lá do interior, meu pai não tinha empresa, né? É óbvio que era um empreendedor rural, né? Trabalhava com as ferramentas que ele tinha na mão lá. Mas estar ali, naquele ambiente de desafio, me fez eu ter que abrir a empresa. E olha que bacana, né? Já um primeiro ensinamento aí, né? Ter uma diversidade, você pegou ali, podia desistir naquele momento e acabou te impulsionando. Muitos desistiriam, muitos falariam assim, não vou mais trabalhar, vou trabalhar só eu e minha esposa, que é dentista. Mais fácil. Mais fácil, não vou querer isso aqui. Não, aí eu lembro de ter sentado com o pessoal da contabilidade lá da minha cidade, né? Que hoje faz contabilidade para todo o grupo. E eu lembro que eu fui assim, ó, elas sempre falam que eu ia lá direto. Eu tinha uma folga na minha agenda, eu ia lá sentar com elas para entender o básico. O que é um lucro real, presumido, o simples, o enquadramento que a gente ficaria. E aí, obviamente, abriu o CNPJ. No início, trabalhamos com o simples, enfim. E aí, eu registrei meu primeiro colaborador. A gente tinha uma secretária informal na época. Sim. Né? Então, realmente era um negócio assim, muito porque eu não sabia, né? Então, e aí as coisas foram se ajustando. Bom, criei empresa. Ótimo. Quando você cria empresa, você precisa mandar 3 nomes para a junta comercial. Certo? Verdade. Então, nesses 3 nomes, a gente não tinha intenção de abrir uma rede na época. Óbvio que dentro lá tinha um desejo de realmente crescer. Mas não assim, vou abrir uma rede de franquias daqui sei lá quanto tempo, enfim. Mas a gente deu 3 nomes e, por incrível que pareça, um deles era o Odontotop. Porque era top, era uma forma da gente trabalhar e foi o que a junta comercial na época falou, esse aqui vai passar, tá aprovado. Aí entra o primeiro grande erro do empresário, né? Não registramos a marca, enfim, toda aquela história que eu posso, né, te contar que anos depois a gente teve problema com isso, né? A gente acabou achando uma forma de resolver. Não, só um comentário, Cris, que é muito legal, né? Quem me conhece mais a fundo, eu falo muito a palavra top. Tinha uma época que era até chato, de tanto que eu falava a palavra top. Eu acho que veio daí, né? E aí, eu lembro direitinho, um dia que você chegou lá, que nós nos conhecemos, né? Eu falei, Cris, eu tenho que fechar com você, porque eu amo a palavra top. Todos os meus funcionários falaram, essa empresa é top, Bruno. E depois disso, a gente entrou já em outras empresas, Sapatop também, é uma rede que a gente está. Então, a palavra me atrai, eu acho que a gente já conectou pelo nome desde o início. E, Cris, se quiser abrir o energético, vamos tomar o energético. 7h15 da manhã, né? Pois é, só para avisar aqui. 7h15 da manhã, vamos já tomar o energético aí para dar aquela acelerada, mas energético natural. Vamos lá. Pode continuar, Cris, como que foi? Então, e aí foram coisas que foram acontecendo ao longo do tempo. Então, a gente colocou lá na nossa fachada, até então a nossa fachada era cirurgiões dentistas, né? E aí a gente colocou o Odontotop pela primeira vez, era assim, Odontotop, tratamento odontológico para todos. E aí o que aconteceu? Os colegas que vinham trabalhar comigo, né, dentistas, trabalhavam um tempo e eu falava, vamos abrir uma clínica junto? Aí abri.
com o meu sócio Marco, abrimos São Lourenço do Oeste, que é uma cidade pequena. E o mais importante, todas cidades pequenas do extremo oeste catarinense. Nas próximas cidades que a gente foi abrindo, todas cidades pequenas do extremo oeste catarinense. Para vocês terem uma ideia, a nossa sede, a unidade, a franqueadora fica em Maravilha, Santa Catarina, que é a cidade onde a gente abriu a primeira Odontotop, né? Ela fica a aproximadamente 100 quilômetros de Chapecó e 100 quilômetros da divisa com a Argentina. Então, só o pessoal se localizar, onde que fica, não? Fica lá no cantinho, né? Ó, pessoal... 600 quilômetros de Florianópolis, eu não moro na praia, tá? Que fique bem claro. O pessoal é de Santa Catarina, na praia. Não moro na praia, fica 600 quilômetros, a 11 horas de carro, né? Então... E o legal, Cris, é que você falando esses nomes, a minha equipe deve estar lá no escritório assim, nossa senhora, eu já consegui cliente oculto para essa cidade. Já consegui. Não, vocês já conseguiram um cliente oculto para uma cidade de 8 mil habitantes que a gente tem no Odontotop. 8 mil habitantes. As pessoas não entendem, né? Porque a gente falava antes, né, Bruno? O interior ele tem algumas características. Eu nasci em cidade de 5 mil habitantes, então eu conheço o interior, eu sei como funciona, eu sei. Eu falo que a gente entende, eu acho que a gente é a franqueadora que mais entende do interior do Brasil, porque a gente nasceu no interior, a gente está no interior, a franqueadora está numa cidade de 30 mil habitantes. Legal. Porque normalmente ela cresce e vai para São Paulo, vai para alguma grande praça. Então a gente está numa cidade de 30 mil habitantes. As nossas operações, na sua grande maioria, hoje estão em cidades do interior, que vão de 8 mil habitantes, 10, 20, 30 mil habitantes. E, claro, a gente está em cidades grandes, como Goiânia, Joinville, Cascavel. Então a gente está Bento Gonçalves, a gente está em cidades maiores também, né? Legal. Mas a gente começou ali. Bom, 2015, então a gente começou essa expansão como rede de sócios, não como franquia, tá? E aí aqui entra um ponto que eu gosto sempre de falar. Nessa época, até 2019, Bruno, eu não gostava de franquia. Eu olhava para a franquia do nosso setor e falava, cara, não gosto... não é a forma como deveria ser, porque é muito agressivo, muito posicionamento não é legal, enfim. Só que ao longo do tempo, eu passei a entender mais sobre empreendedorismo e eu passei a entender o lado bom do franchise e principalmente o que ele potencializa e dá de oportunidade para as pessoas. Eu acabei de receber um áudio agora pela manhã de uma franqueada nossa, de uma sócia nossa, que abriu há 1 mês a Odontotop. Depois posso te mostrar esse áudio dela agradecendo a transformação na vida dela. Em 1 mês. Porque basicamente o dentista... Eu sou dentista, então eu falo assim, eu sou dentista, sou especialista em endodontia, sou especialista em implante, operei por muito tempo, operei em hospital. Então, eu sei a dor do meu colega. E basicamente o dentista, quando ele se forma, ele busca ser reconhecido como um bom profissional, ser reconhecido pelas pessoas como uma pessoa que trata bem e resolve o problema do cara. E também busca estabilidade financeira. Então, basicamente, esses 2 pilares, eles são os pilares centrais no processo de você pensar em auxiliar esse dentista. Então, ao longo dessa jornada, desde o início, a gente foi fazendo isso, mas de forma orgânica, sem um processo estruturado. Mas isso aconteceu, porque o cara vinha trabalhar comigo, abria uma operação como sócio. Isso foi acontecendo até 2019. 2018 para 2019 foi onde a gente começou a entender que precisávamos fazer uma mudança. Tá? Uma mudança. Antes disso, vieram várias etapas. Eu vou citar aqui, basicamente, uma, né, que foi, ou 2, né, dentro da minha trajetória, que foram bem marcantes. A primeira delas aconteceu em 2017, quando a gente mudou a marca de Odontotop, tratamento odontológico para todos, para Odontotop, o Hospital do Dente. Legal. Ali foi uma grande virada de chave. Foi bem legal esse rebranding, gostei. Porque, e nem foi um rebrand assim, né? Mas... Ô, Bruno, uma curiosidade, vamos lá, vamos ver se tu vai acertar. Quanto tu acha que a gente pagou para fazer a nossa marca? Nossa senhora, hoje em dia eu sei que tem empresas que pagam milhões, né, para fazer a marca. Cara, vamos lá, a gente vai passar de 300 milhões de faturamento esse ano. Te falar, quando eu abri minha empresa, a gente pagou R$ 1.500 em 2019 para fazer a nossa marca. Foi muito barato. Era irmão do meu sócio, mas... Não, barato. Mas foi um pouco menos. Vamos lá, vamos ver. Menos que 1.500? Nossa senhora, então R$ 1.000.
R$40. Nossa senhora. E olha que eu sou bom de negociar, viu, Cris? R$40. Contratamos pelo Facebook uma agência lá da Bahia que desenvolveu a logomarca para nós. A logo é a mesma até hoje? A logo é a mesma até hoje. Que legal. A logo é a mesma com... É que assim, para nós não era algo na época que era significante, no sentido de investir um valor, foi algo que foi se construindo. Eu falo assim, por isso que aquela história, faz com que tu tem na mão, foi se construindo. A história do Hospital do Dente foi o seguinte, eu fui levar minha esposa para Cascavel, porque ela tinha um problema no olho. Quando eu cheguei lá, eu vi lá, Hospital dos Olhos. Eu falei, caramba, e quando eu entrei, ali foi um grande insight, porque por isso que a gente tem que sair do nosso ambiente, né? Eu cheguei lá, uma estrutura grande, tu entrava, começou com o dia anterior os caras confirmando a consulta dela, pela uma mensagem de texto. Eu falei, olha que legal, a gente não tinha isso, a gente era fichinha ainda, era papel, Aí confirmou, hoje parece um negócio tão natural, mas falar 10 anos atrás era um negócio diferente, entende? Aí cheguei lá, ela foi atendida, chegamos lá, tinha... bem parecido como é o Top hoje. Várias atendentes esperando, ela foi lá, fez o cadastro dela, aí logo o doutor chamou ela, já foi atendido, já saiu de lá com os exames, fez todos os exames lá dentro, e eu voltei e falei, cara, nós temos que mudar isso, tem que ser Hospital do Dente. As pessoas têm que chegar aqui, tem que ser atendido tudo, porque as pessoas não têm tempo. O cliente, ele quer resolver a dor dele. Eu sempre falo pro nosso time de mais de 600 dentistas, eu falo o seguinte, cara, o que é encantar o paciente para ti? O que é encantar o cliente para você? É resolver a dor dele. O paciente entrou dentro do Hospital do Dente, ele tem que sair com a dor dele resolvida. Custa o que custar, a gente tem que alcançar a solução, tem que buscar a solução. Legal. Então nós temos que ter tecnologia e nós temos que ter pessoas que saibam usar a tecnologia para resolver a dor dele. Então ali foi um grande insight, a gente mudou para o Odontotop Hospital do Dente, e aí... E só um ponto, Cris, só até puxando a tecnologia, você até comentou, você usa hoje a Sultz, né? Sultz. A Sultz entrou depois do franchise. Porque aí, em todo o crescimento nosso, isso é mentalidade. Quando a gente mudou para o Hospital do Dente, naturalmente, começou a se construir na nossa mente e no nosso ambiente um modelo de negócio que seria um hospital, que atenderia todas as especialidades ali dentro. Então, olha que legal, as pessoas falam, mas vocês planejaram? Não, nós não planejamos, mas a gente mentalizou. Automaticamente, quando a gente viu lá, a gente viu e a gente materializou. E a gente trouxe para dentro, não, nós vamos botar o Hospital do Dente. E agora, automaticamente, todos os passos que a gente foi dando, foi para ter todas as especialidades, foi para ter tecnologia, foi para crescer já num formato mais estruturado, e isso foi acontecendo até 2019. Legal. Que foi quando a gente deu a grande virada, que aí entrou Sultz, entrou todas as... Seu cliente oculto. Seu cliente oculto, que aí foi o processo Legal. de reestruturação da marca, e um grande passo que a gente deu, porque até ali o Cristiano ainda era dentista, Sim. atendia nas clínicas, né, e rodava, enfim, muito... Hoje você ainda atende em determinado caso? Às vezes eu sento na cadeira, né? Às vezes eu vou para uma... Eu gosto de rodar as clínicas nossas, os nossos hospitais, às vezes eu vou, sento lá, faço uma avaliação, enfim, converso com o paciente, eu gosto de estar em contato com o cliente, né? Mas hoje eu não tenho mais uma agenda de dentista. De 2019, eu decidi que eu iria focar na gestão do negócio, né? 2020 eu comecei a desacelerar e 2021 eu parei totalmente. Então já vamos para 4 anos aí que eu larguei a minha profissão, né, enquanto dentista. Nunca deixarei de ser dentista, porque eu trabalho como... E hoje você ajuda vários outros dentistas a conquistarem seus sonhos, né? Ainda mais importante. Eu falo o seguinte, eu sou dentista, então eu empreendo com aquilo que eu sei fazer, né? Então, eu cliniquei por muito tempo, né? Fiz muito, atendi muito paciente. Então, hoje, a parte odontológica é algo que eu entendo profundamente, né? Isso é um diferencial gigante, porque eu estou montando um negócio, mas eu sou dentista. Com certeza. E uma coisa que você falou que eu acho muito legal, Cris, até falando de franquia, né? Porque o dentista, se só ele atender as pessoas, ele tem um limite de ganho, né? Ele pode aumentar um pouquinho a hora que ele cobra, mas vai chegar num limite ali que ele não consegue ultrapassar. Agora, se ele se torna um franqueado, aí ele vira o dono do negócio e ele começa a ter chances de ganho muito maiores. Então, a franquia é muito legal por isso, né? Outros segmentos também, eu já vi fazer algo do tipo. Segmento, por exemplo, né, de salão de beleza.
proporciona para a pessoa virar um dono e ela tem um potencial de ganhar muito mais, mas claro que nem todo mundo dá certo, né? Mas é uma possibilidade que você está proporcionando, né, para a pessoa. Aí, Bruno, tu foi exatamente no ponto que eu ia chegar, do que fez a gente transformar o nosso modelo de negócio em um modelo para escala, para crescimento. Lá em 2019, nós tínhamos aproximadamente aí 60 dentistas na rede. Rede própria. Então é bem legal a gente enfatizar aqui que a Odontotop não surgiu como franquia. Ela começa como rede própria, ela roda mais de 8 anos como rede própria. E aí, em 2019, tinham algumas coisas que incomodavam dentro da Odontotop já. A gente não tinha um padrão, a gente não tinha alguns processos, a gente não tinha um setor administrativo no negócio. E foi crescendo e o Cristiano na operação, meu sócio na operação, enfim, todo mundo trabalhando, minha esposa na operação, que é dentista também, enfim. E foi indo e cresceu, só que eu olhava pro mercado e eu vi exatamente o que tu falava. Um monte de faculdade de odontologia, um monte de dentista passando exatamente a dor que eu passei lá no começo. Eu tive a sorte, né, de vir de por mais que meus pais são do interior, ter uma mentalidade empreendedora que foi desenvolvido dentro. Eu falo o seguinte: a nossa região é muito forte o associativismo, né? O sistema cooperativo surgiu na nossa região, tá? Então eu estava imerso a isso. Meu pai sempre foi associado à cooperativa, sim, sempre produziu para a cooperativa. A Aurora surgiu lá, enfim, tudo surgiu na nossa região. E eu sempre aprendi com isso, porque eu participava de programas que o meu pai participava. Então, isso me fez e me ensinou me ensinou sem querer o franchise, porque o franchise nada mais é do que um processo associativista. Né? E educação, né? E educação. Você ensina outras então, pessoas. Assim, e aí, quando a gente se deu por conta, a gente tinha um modelo de negócio, do outro lado tu tinha muitos dentistas que precisavam um suporte do mesmo que a gente começou lá atrás e sofreu. E o mercado tem um potencial gigante. Bruno, hoje mais de 40 milhões de pessoas não têm dentes na boca. Impressionante, né? O número é muito grande. 55% das pessoas não visitam o dentista anualmente. E isso não está melhorando de geração para geração? Como é que está esse crescimento, Cris? Porque assim, né, pelo menos é o que eu penso. As pessoas estão educando melhores os filhos quanto à saúde da boca. Mas esses números que você está falando são muito grandes ainda. E é acesso. É falta de acesso à odontologia. Falta de acesso. E principalmente a cultura das pessoas. De buscar. Às vezes eu gosto de fazer uma dinâmica com o pessoal quando eu tô lá fazendo uma palestra, principalmente, eu faço isso com acadêmicos de odontologia, eu faço muita palestra em faculdades, em eventos, enfim, que eu sou convidado para falar também para empresários. Legal. Eu falo o seguinte: pessoal, levanta a mão aí quem faz mais de 6 meses que não vai ao dentista. Não, eu vou de 6 meses certinho. Não é normal, cara. Não é normal mesmo. Não é cultural. Mas sabe uma coisa que eu acho legal, Cris? Claro que vocês fazem, né? Vocês têm todo o processo. O meu dentista hoje em dia, né? Não tem Odontotop lá em BH, então vou em dentista. Vai ter? Então em breve tô lá. Em breve. De 6 em 6 meses, ele ainda me liga lembrando. Ele fala assim, olha, tá pegando e tá vencendo. Eu já tive outros dentistas que eu já fui que eles não me chamavam. Eu sou certinho, meu Google Agenda aqui tem tudo. Quando vence seguro, quando vence dentista e tudo. Mas antes o pessoal não fazia. Eu acho que quem não tá fazendo esse trabalho tá perdendo muito cliente, né? Essa é a diferença de um dentista empreendedor do dentista normal. Como a maioria ainda é o informal, né? Ele não tem processo. Hoje não dá para acreditar, mas existem milhares de dentistas que não têm um software de gestão. E um CRM hoje em dia você consegue um muito barato. Barato. Né? Entende? Então, assim, são coisas básicas. Mas vamos lá. Então, a gente enxergou essa oportunidade de potencializar o dentista, não só o recém-formado, mas o dentista que estava lá no mercado. Sim. E do outro lado, tu tem Então, a gente entendeu que a gente deveria se posicionar nesse meio, né? Sendo a ponte para que a gente alcançasse o objetivo de um cliente bem atendido, de um resultado acima da média do que era entregue, enfim, no mercado, né? Resolvendo a dor do cliente e, do outro lado, ajudando o dentista. E aí surgiu a Odontotop Hospital do Dente.
E aí lembra que eu falei que eu não gostava muito de franquia? Uhum. Aí eu passei a entender mais o mundo das franquias. Comecei a entender algumas formas que eu pudesse escalar o meu negócio com segurança e principalmente, manter padrão. Sim. Que esse é um grande diferencial. Hoje a gente não se intitula, a gente fala que a gente é uma rede de hospitais odontológicos. Uhum. Nós temos sócios não franqueados, nós temos sócios, porque os caras, eles estão com nós e a nossa maior força é a cultura. Nós temos operações com mais de 1.000 metros quadrados, operações que faturam acima de 1 milhão por mês. Então, a gente não é operações pequenas, nós somos... Sim. Se tu falar em quantidade de operações, não são muitas comparadas a outras redes, mas em faturamento altíssimo. e resultado, em entrega para o cliente, nós somos acima da média. Legal. Por quê? A gente foca muito, o nosso maior investimento nos últimos anos foi em treinamento e capacitação. Porque Legal. a gente acredita muito que o nosso foco é a entrega para o nosso cliente final. Por isso que nós estamos contigo, Bruno. Por isso que a gente bota lá cliente oculto dentro das nossas operações, com a tua plataforma, enfim, outras formas que a gente trabalha. A gente tem processo para tudo, a gente tem consultoria de campo, a gente tem... Legal. A gente tem... Eu falo o seguinte, se o McDonald's ele é exemplo para nós no franchise, por que é que a gente não consegue replicar isso dentro da odontologia? Então, assim, se o implante que eu coloco na Odontotop de maravilha é implante da marca X, com a superfície de tratamento utilizando o seguinte produto, com a conexão dele daquela forma, o que eu faço em Goiânia tem que ser o mesmo. Legal. Porque eu treino meu dentista, e aí eu treino meu dentista, essa é uma metodologia que nós usamos, nós somos únicos nisso, nós treinamos todo o time. Nós não treinamos só o franqueado. Nós treinamos todo o time. Isso é diferencial. Presencial, porque isso é um negócio assim, ó. Mas eu tenho plataforma online. Eu tenho plataforma online. Eu tenho treinamento online, mas eu treino meu dentista presencial. Eu treino meu gestor presencial. Eu treino meu time de vendas presencialmente, tanto na unidade dele como em loco lá na franqueadora. A gente tem um centro de treinamentos, eu levo os caras para lá. Eu saí de lá ontem, nós tínhamos lá 60 gestores que ficaram 3 dias treinando. Semana passada, uma parceria da 3M, nós tínhamos 30 dentistas fazendo hands-on, fazendo prática. Mas o dentista não aprendeu na faculdade? Sim. Mas ele não aprendeu o método Odontotop, que é o método McDonald's de fazer um hambúrguer. Sim. Então essa é a forma que a partir do momento que eu enxerguei isso, Bruno, eu entendi que a gente poderia fazer um franchise, né? Trazer a experiência do franchise para dentro da odontologia e construir algo que a gente entende que é o ideal, porque aqui é um ponto importante. Você pode se espelhar nos outros, sim, mas você tem que construir o teu modelo de negócio. Exatamente. Eu acho isso muito legal, Cris. Eu já vi muita gente falar assim, mas o McDonald's é comida, não se adapta para o meu negócio. Você inspira nele e traz para a sua realidade, se seja moda, odontologia, qual que for, né? Você pega e utiliza. E achei uma outra questão super importante que você falou também, a questão de treinar toda a equipe e não só o franqueado. Então, isso eu já vi acontecendo, treina todos os franqueados, depois você vê que o quê? 50% melhorou, 50% não melhorou. Porque tem vários franqueados que vão absorver aquela informação e ele não está preparado para treinar a sua equipe. Né? Então é importantíssimo. Eu já participei de redes que eu comecei a incluir as vendedoras em treinamento quinzenal. Porque aí as vendedoras sabiam na ponta como vender o produto e eu não ficava na mão do franqueado ter que repassar a informação. Então, acho que você deu 2 dicas assim importantíssimas aí para todo mundo. Eu venho da escola, e aí vai aqui eu sempre gosto de citar, né? O Adir e a Praxis foram uma escolha muito boa minha lá atrás, porque quando eu entrei pro franchise, eu comecei a me espelhar muito no que eles falavam. E eu sempre falo para ele, falo, Adir, eu tenho muito contato com ele e falo, eu treino todo mundo, um pouco diferente do que se fala aí fora, a gente tem que focar no franqueado. Óbvio que o meu foco é o franqueado, é o meu sócio, é o cara que tá lá, é o cara que acreditou na marca, mas eu tenho que dar o suporte para ele, porque o que é o franchise? O franchise é suporte, cara. Com certeza. E o franchise é você dar certo, o teu negócio dá certo, é o meu negócio, eu nunca fechei uma Odontotop.
Ó, que legal. Essa é uma informação. Nós nunca fechamos um hospital. Nesses 12 anos... Parabéns, viu? É raríssimo acontecer isso. A gente nunca fechou. E assim, mas é... Não, são 12 anos de operação. Não, é muito. Então, assim, talvez um dia a gente vá fechar. Mas eu te falo, nós vamos lutar até o último minuto junto com o nosso sócio, com o nosso franqueado, para não fechar, entendeu? Mas eu acho que assim, Cris, isso é um case que você tem que levar até mais pro público, viu? Eu não sabia dessa informação. Não, a gente nunca fechou um hospital. E assim, por quê? Pela intensidade do nosso time. E aí, Bruno, vou trazer mais um ponto aqui. Nós montamos a franqueadora não para ter lucro com a franqueadora. Sim, com o franqueado. A gente montou a franqueadora, a gente tem operação própria, eu continuo investindo com o meu franqueado, o meu lucro, o meu sobreviver vem das operações. Legal. A franqueadora é um negócio que vai me trazer resultado aí na frente. Equity da marca, enfim, outros meios. A gente reinveste tudo e mais ainda. Então, assim, o meu investimento está em preparar pessoas. Porque eu sei que se eu tiver uma cultura forte, se eu tiver pessoas preparadas e muita tecnologia lá na ponta, ninguém vai ser melhor do que o trabalho que a Odontotop faz nas cidades que a gente chega. Por isso que eu chego numa cidade como Goiânia, que nós abrimos há 2 meses, e se você abrir agora o Instagram, Odontotop Goiânia, quem está assistindo, abre lá, Odontotop Goiânia, vai ver a quantidade de pacientes. Em 2 meses nós atendemos mais de 500 pacientes já. Legal. Por quê? Porque você tem uma intensidade, você treina todo o time, todo mundo fala a mesma língua. Mas Cristiano, isso dificulta na escala. Se você não tem um back-office, não tem uma estrutura por trás para auxiliar, sim, realmente você tem dificuldade na escala. Tem que investir em pessoas. Franqueadora, hoje, o nosso time da franqueadora, nós somos em 75 pessoas. É muita gente. É uma pessoa por unidade. Não, é muita gente. Mas eu auxilio o meu franqueado. Eu levo o lead pro meu franqueado, eu agendo o paciente na agenda dele. Legal. Eu treino a equipe dele, eu dou suporte para ele. Aí ele não reclama que ele tem que pagar no final do mês royalties, que ele tem que pagar. Então, assim, tudo se traduz em suporte. Essa é a visão que a gente tem. Tá? Parabéns, viu, Cris? Essa é a visão que a gente tem. Tá mandando super bem. Eu acho até que se você for numa feira, você pode colocar, 12 anos de 12 anos, mais de tantas operações e nunca nenhum franqueado fechou. Eu acho que esse... Agora, se baixar a guarda, fecha. Se baixar a guarda, fecha. Temos que suar a camisa e... Acho que esse é o melhor marketing, viu? Eu sou o que menos sua hoje, tá? Vai ser um time massa. É um time top. Né? Que se eu abrir as câmeras, eu vou te mostrar, a galera tá aqui, ó. Estrada, e assim... Suporte é na estrada. Suporte é dentro da operação. Legal. O nosso time tem que estar na estrada, tem que estar dentro do hospital, tem que estar lá em contato com o nosso sócio, com o nosso franqueado, com o nosso time. Não é ficar lá dentro da franqueadora. O cara tem que estar para a estrada. Então, assim, aí tem que ter pessoas com essa mentalidade. Sim, entendeu? É a cultura da empresa. Então, é isso, sabe? Não tem muito segredo. É trabalhar aquilo que eu aprendi com o meu pai, da forma como ele me ensinou lá atrás, né? Na roça, né? Eu falo que eu aprendi a lavrar, muita gente não vai entender o que é. Tu é de Minas, tu vai saber o que é, né? Eu aprendi a lavrar, eu aprendi plantar milho, arrancar feijão, cortar fumo, tudo isso eu fiz. Até os meus 18 anos, né? Tirar leite, tratar porco, tudo isso. Então, eu aprendi a trabalhar da forma como ele podia me ensinar, que é o que eu faço hoje, botar a mão na massa. A gente tem que aprender, tu tá dentro de um projeto fantástico, de uma empresa fantástica, se tu baixar a guarda e tu não tiver aqui fazendo podcast, não se conectar com o teu cliente, não buscar cliente de cidade pequena para fazer cliente oculto, falar, não vou investir em cidade pequena. Cara, alguém vai vir e vai fazer. Sim, exatamente. Alguém vai vir e vai fazer. Com certeza. Muito legal, Cris. Cris, tem um quadro que a gente faz rapidinho aqui, que é um bate-papo de 1 minuto, pergunta e resposta super rápida, primeira coisa que vier na cabeça, hein? Até aprendemos ontem o lado criativo, então usa o lado criativo, chama experiência do empreendedor. Topa? Bora. Bora. Então vamos lá, Cris. Segmento, tirando o seu, que hoje você é mais mal atendido. Tirando o meu? Não, é porque não pode ir nem no bem nem no mal. Mais mal atendido. Vamos lá. Alimentação. E que você é mais bem atendido? Vestuário. Vestuário. Qual frase que você mais gosta? Cara, o trabalho, ele devolve. Joel J. Legal. Qual o seu maior ídolo e mentor? Cara, hoje, Flávio Augusto. Bacana. Que é melhor, lente ou clareamento? Depende, tá? Tem casos aí que o melhor é o clareamento, né? Menos invasivo. Tem casos que somente a lente vai resolver. Legal. E o que dói mais, dor de dente ou dor de cabeça de empresário?
A dor de cabeça do empresário não é mais. A dor de dentro, muitas vezes, é fácil de remover, né? O pessoal fala que dor de dente é a maior que tem. Talvez a mais intensa, né, no momento, mas ela é mais fácil de resolver, a dor de dente. Beleza. Algum livro que você indica? Cara, olha, tem vários livros, mas principalmente para o empreendedor que está começando, né, e quer implantar a cultura dentro do negócio, tem um livro que é um livro fácil de ler, que é O Jeito Disney. Esse livro, para mim, foi uma virada de chave. Inclusive, eu tive nos bastidores da Disney, agora fazem 3 meses, né? Sim. Estivemos lá com o Rafa e foi um momento fantástico para mim visualizar tudo aquilo que eu li no livro lá atrás, quando eu comecei. Então, é um livro fácil de ler e que realmente transforma a metodologia. Eu vejo que a cultura dentro do negócio, ela dita o ritmo e o futuro da tua operação. Show. Então, é um livro que eu recomendo. Bom demais. Mandou bem, viu, Cris? Parabéns aí. Foi ótimo. E achei interessante o vestuário. Me conta, você teve alguma experiência positiva no vestuário? Cara, eu acho que assim, ó, é um ramo que... que a gente tá numa região, Santa Catarina é referência nisso, né? É polo nisso. Então, assim, eu acho um ramo muito, muito legal. Algo que realmente muda muito rápido, mudam as estações, eles são rápidos, eles conseguem te entregar, né, inovação a todo momento, mesmo que a gente sabe que é cadeia de fornecimento, enfim, eu conheço vários franqueadores do setor. É desafiador. Eu sei a dificuldade que cara, e assim, é difícil você ser mal atendido, dadas as dificuldades que existem, é difícil ser mal atendido, né, dentro desse setor. Eu acho que é um setor muito consolidado, né, então inclusive eu tenho algumas referências, enfim, que eu olho aí que são do setor que me inspiram bastante. Legal, muito bacana. Cris, você foi contando, né, uma trajetória aí, uma linha do tempo, mas assim, qual dica que você daria hoje para o Cris de 10 anos atrás? O que você teria feito lá que você pouparia tempo, esforço? Cara, eu acho que assim, a gente não tem como escolher, né, Bruno, porque a gente vai entendendo ao longo do tempo, mas o ambiente nos molda. É difícil tu acessar o conhecimento, falar assim, não, eu iria ler mais, eu iria fazer isso. Se eu pudesse escolher, eu teria mudado alguns ambientes o mais rápido possível, lá atrás. Porque essa mudança de ambiente teria me feito, naturalmente, evoluir em todos os outros, né, pontos aí que a gente sabe que são importantes para que a gente mude a mentalidade, evolua, mas faz parte do processo. Então, assim, é difícil a gente falar, né, que vai acertar em tudo, mas eu mudaria de ambiente. Legal. E ontem, inclusive, né, a gente participou de uma imersão da Mari Coelho, mandar um abraço para ela. Ela falou exatamente isso, né? Ela falou assim, quando ela mudou o ambiente, mudou a vida dela. Então, você está próximo de pessoas com droga. Quer dizer que você vai mexer com droga? Não, mas quer dizer que você vai começar a achar que aquilo é normal. Né? Então, da mesma forma, você está próximo de pessoas que têm um teto ali de ganho de R$2.000. Você vai achar que o teto de 2.000 é algo normal. Então, cada vez que você evolui no ambiente, né? E aí eu me coloco nessa, Cris, há um tempo atrás, eu não pagaria caro para participar de uma mentoria, por exemplo. E hoje eu pago e isso me proporcionou pagar outras coisas caro também, que eu enxergo um valor. Então, realmente, o ambiente ele vai mudando. E quando a gente conversa, né, vê igual você, um crescimento acelerado, eu falo, nossa senhora, eu tenho que colocar uma meta acelerada na minha empresa também, né? A gente tem ali pessoas para se inspirar. Então, é muito legal essa parte do ambiente, eu concordo com você. E assim, quando a gente fala em ambiente, sabe o que... Os ambientes, eles moldam tanto, mas principalmente, às vezes a gente não percebe, mas tu tá num meio que são aquelas pessoas que não vê perspectiva, são negativas, cara, aquilo te suga uma energia, só que às vezes tu não percebe. Hoje, pra mim, isso é, assim, hoje eu não falo, enfim, não é que você precisa se retirar, mas você tem que trabalhar a tua mente para ouvir o que realmente é importante para você. Aplicar um filtro, né? Aplicar um filtro para conseguir entender o que realmente é relevante para você e enfim, né? E aí a tua mentalidade, a tua
a tua visão, ela vai se ampliando aí, e o teu caminho, naturalmente, ele vai se desenvolvendo aí, dentro da jornada que tu quer, né? Show, Cris. Cris, algum caso que você lembra de atendimento da Odontotop, ou engraçado, ou algum cliente que saiu extremamente encantado ou insatisfeito, alguma coisa que você queira compartilhar aí com o público? Cara, eu acho que assim, ó, falando de cliente final, né? Não só de franqueados, acho que franqueados, a gente tem muitos casos, assim, de pessoas que largaram tudo e que para empreender com a Odontotop, então eu tenho um carinho imenso, principalmente por eles acreditarem no Cristiano, na marca Odontotop, nas pessoas que estão junto nessa jornada, mudando de cidade, encarando, enfim. Mas nenhuma Odontotop, nenhum Hospital do Dente, nenhuma franqueadora, nem o Cristiano estaria aqui se não existisse o nosso paciente. Então, para quem que a gente tem que trabalhar? Até desculpa, eu tô chamando de cliente, devia ser seu paciente hoje, paciente, né? O cliente, enfim, é meio difícil de falar, para as pessoas entenderem, mas vamos lá. O cliente, o paciente, o cara que vai lá com a dor de dente, abre a boca pra gente resolver o problema dele. Então, assim, por isso que eu falei, tu pediu antes, a gente fala muito sobre encantamento, encantar o cliente. O que é encantar o cliente? O Cristiano falar pra Disney, ler o livro e tal, tem uma cultura, faz treinamento, mas basicamente, encantar o cliente, pra mim, é resolver a dor dele. Se tu chegar numa Odontotop hoje, tu não vai lá na Odontotop para ver vitrine, tu vai lá para resolver uma dor. Uma dor. Seja ela uma dor de dente ou algo relacionado à tua autoestima. Então o ponto crucial é que a gente tem que ter entendimento, eu preciso resolver a dor do meu paciente. E aí, um exemplo, vamos lá. A gente está em cidades do interior, tá? Nas cidades do interior, muita coisa não chega. Mas muita coisa não chega. E a informação também não chega, né? Então, você tem cidades do interior que tem muitos profissionais ainda que acabaram não se capacitando, não buscando, enfim, né? E aí o que eu vou contar pra ti é que se repete muito. Quando a gente abre um hospital, é normal virem aquelas pessoas com 55, 60 anos, que são jovens ainda, que falam assim, mas eu vou poder fixar o meu dente? Porque a gente faz as próteses protocolos, fixa a dentadura em 3 dias, porque o dentista fulano aqui da cidade falou que eu já era muito velho para isso. Aí tu vai e tu fixa a dentadura pro cara, ele passou 40... A mulher ganhou de presente de casamento do pai dela uma dentadura. Legal. Passou 45 anos da vida dela sem poder e sem saber o que era morder uma costela ou comer um milho verde. E fora que o sorriso ainda leva autoestima, né? Aí, com 60 anos, tu vai lá, tu fixa os dentes dela e ela sai mordendo, ela sai... Então, esses casos, esses marcam, cara. Isso marca porque, assim, o cara ganha... Clientes de 80 anos, 82, 85 anos, vem lá, faz. Então, isso é a motivação, é o que nos move. Esse é os propósitos que a gente tem dentro do nosso negócio. Esse é o propósito que nos move. O porquê, né? Do Círculo Dourado, do Simon Sinek, né? O porquê que o teu negócio existe. Bom, o meu negócio existe porque eu consigo resolver a dor do meu avô, que tinha uma dentadura, do meu pai, eu consigo resolver a dor do meu filho, eu consigo resolver a dor da família. Seja uma mulher que tem o dente torto, que está com o dente escuro, que tem... Porque o sorriso hoje... Vamos lá, Bruno. Vamos fazer uma foto minha e tua e vamos colocar vamos tirar 2 dentes da frente para ver. Nossa Senhora. A gente tá bonito aqui, a gente tá arrumado, né? Passamos um perfume, cabelinho arrumado na régua, né? Tudo bonito. Agora tira o dente pra ver. Acaba com a foto. Tira o dente pra ver. Acaba com a tua autoestima, cara. Se você começar a observar, quantas pessoas vão falar com você muitas vezes, quando tu vai falar né? Sai por aí. E às vezes falam com a boca na frente, com a mão na frente. Ou se... Por quê? Autoestima, o sorriso é um negócio que mexe com a cabeça das pessoas de uma forma. E isso são barreiras que impedem ela de avançar na vida, de buscar um outro trabalho.
Se tu vai contratar uma pessoa hoje, tu vai olhar pro dente dela. Tu não vai estar lá no checklist, olhar o dente dela, mas vai ser automático, cara. É inconsciente. É inconsciente. Legal. Se tu vai numa loja e tem uma pessoa lá pra te vender a roupa e o cara... Tu vai olhar, não vai comprar, cara. Tu vai passar uma imagem ruim. Uma das perguntas do cliente oculto normalmente é: a pessoa te recebeu com um sorriso no rosto? Tu entendeu? Né? Todo mundo pergunta e quer saber, porque o cliente precisa ser recebido com um sorriso no rosto, né, do vendedor. Então, quando tu me pede uma história, é isso, sabe? É o geral. No geral, não digo da transformação que você entrega, o porquê que o teu negócio existe. Isso é fundamental. A partir do momento que você, empreendedor, entende isso, o teu time entende isso, aí já não é mais só venda, porque tem que ter meta, cara. O seu cliente oculto tem que ter meta de venda. Com certeza. Mas por trás da meta de venda tem que ter o porquê daquilo. O que tu está transformando, o que tu está entregando. Então é isso. E por isso que nós trabalhamos hoje, por isso que os meus sócios, os meus franqueados, o meu time trabalha todo dia, acorda todo dia de manhã, vai lá, abre a porta... O tapete vai estar limpo, o cheirinho lá dentro vai ser o mesmo em qualquer hospital, o café, a gente mede a temperatura do café, tem que ser aquele café, tem até o processo para fazer o café. Legal. Mas de nada adianta se eu não resolver o problema do meu cliente. Perfeito. Ô, Cris, acho que não tinha jeito melhor de encerrar, né, do que com essa frase aí, com esse depoimento, né? Parabéns por todo o trabalho que você vem fazendo. Né, acho que eu não sabia desse dado, fiquei muito feliz de saber que nunca nenhum franqueado fechou o Odontotop, né? Então, parabéns, né? A gente tem a parceria e admiro ainda mais, né? Realmente você tem uma empresa top, viu? Sua empresa é muito top. Parabéns aí, viu, Cris? Muito obrigado. E quem está assistindo aí, seu cliente oculto falando sinceramente, tá, gente? Olha, não teria o porquê, não é porque você me convidou para estar aqui e agora eu vou falar, tá? Eu sou muito sincero no que eu falo. Faz a diferença mesmo, tá? Vamos lá, se tu tem o propósito de entregar um trabalho bem feito pro teu cliente, né? Você precisa de um olhar externo que avalie como está sendo feito, se esse processo está... E a gente alinhou, né? Isso é o legal, porque a gente construiu ali um checklist de perguntas que a gente vai modelando, né? Conforme a etapa que a gente vai aplicando. E vou falar uma coisa, não sei se tu sabe, tá? Mas a nota que vem do cliente oculto contribui para o prêmio de excelência da rede Odontotop hoje. Legal. Então, assim, isso aqui compõe o score de premiação do prêmio de excelência das unidades, que são as unidades de excelência da rede hoje. Legal. Né? E o nosso nível, ele é altíssimo. Então, faz muito sentido botar a gente lá dentro para avaliar como é que teu time está entregando o trabalho lá que você se propõe a entregar. Bom demais. Brigadão aí, viu, Cris? E obrigado a todo mundo que assistiu aqui o Seu Cliente Podcast. Nos sigam, nos marquem. Vão ter vários outros grandes convidados, assim como foi hoje o Cristiano. Foi muito top participar desse podcast. Muito obrigado aí. Valeu, Cris. Obrigado, gente, e até o próximo. Até o próximo.